Ok, vamos começar então a nossa aula de hoje. Eu deixei para vocês lá no ambiente, já deixei algum material. Ontem já deixei o material para hoje. Eu não sei se vocês já tiveram alguma chance de olhar, mas eu vou mostrar para vocês agora como é que nós estamos lá organizados. Espera aí, deixa eu só abrir direitinho aqui para eu não me confundir com as cabeças. Aqui, entrar no modo do aluno. Deixa eu colocar aqui para visualizar do modo da visão como se fosse do aluno, porque o ambiente para o professor ele aparece um pouquinho diferente do que aparece para o aluno. Então eu tenho que botar como se fosse para o aluno para vocês verem direitinho. Aqui, compartilhando a tela, vamos lá. Hoje não está chovendo, vamos ver, vamos contar que a internet vai estar um pouco melhor, né? Não vai ficar travando que nem ontem, eu estava travando a tela. Bom, então aqui nós temos, né, a página da disciplina. Essa parte aqui, orientações gerais, eu já mostrei ontem, no vídeo de ontem. Vocês devem ter notado que ficou uma aula bem longa, né? Porque eu dei toda essa explicação primeiro da disciplina. E então essa parte aqui eu mostrei ontem, e o que a gente vai usar todo dia vai ser essa parte aqui, né, dos materiais didáticos e aqui as avaliações. Então eu sempre vou deixar as avaliações aqui e eu vou mandar também lá pelo WhatsApp para vocês poderem acessar direto do celular, que fica mais fácil. Então aqui, cada dia vai aparecer uma aula. Então, o que aconteceu na aula ontem? Então tá lá, foi a aula 1. Eu mandei lá o cronograma também para vocês, né, no WhatsApp, vocês podem ver por lá cada aula e qual que é o tema de cada aula. Então, ontem foi aqui a aula 1. Aqui, ó, eu deixei o link, se vocês quiserem entrar, para ficar mais fácil também, porque dentro do Blackboard é chato de você ir encontrar onde é que está a aula gravada. Então, eu já faço assim para os meus alunos ficar mais fácil. Vocês podem assistir a aula gravada por aqui ou lá pelo link do WhatsApp. Aqui tem os tópicos todos de estudo, o cronograma, então, que eu expliquei ontem. E aí aqui foi o assunto do dia de ontem. Eu falei um pouco sobre esses pontos. Qual que é a diferença desse conceito que a gente entende como sendo língua e como sendo linguagem? Como é que nós temos o ser humano, ele tem essa capacidade que é de nascença inata, né? Que nasce com a gente para desenvolver a linguagem, aprender uma linguagem, aprender uma língua, né? E que essa aprendizagem da língua, ela sempre acontece naturalmente. Então, ninguém precisa ir para a escola para aprender uma língua. Então, assim, uma criança que nasce na comunidade Guarani vai falar a variedade do Guarani que é daquela comunidade. Uma criança que nasce aqui em Florianópolis vai falar o português igual ele é falado aqui na comunidade. Agora, se a gente trocar essas crianças de lugar, elas vão começar a aprender essa língua diferente, essa língua nova, do novo lugar onde elas estão, sem precisar ir para a escola. A gente não precisa ir para a escola para aprender a falar uma língua. Mas a gente vai para a escola para quê? Para aprender a escrever, né? É a parte mais importante da escola, é a parte da escrita. E para aprender outras formas da língua que não se usam no contexto da nossa casa, da nossa família, que são formas na língua que se usam em contextos diferentes. A língua que se usa para escrever as leis, a língua que se usa para os jornais, para as notícias, a língua que se usa para os contratos, por exemplo. E falamos sobre o que é que significa saber uma língua. Então, quando uma pessoa sabe uma língua, é porque ela fala aquela língua, ela domina essa língua, ela tem um conhecimento que está na mente dela, na cabeça dela, e ela não precisa pensar, né? Vocês não precisam parar para pensar
para descobrir como é que eu falo tal coisa, né? Você quer falar uma coisa, já fala, né? Você não precisa ficar procurando, sabendo, não precisa lembrar das regras, né? Isso já vem. Você fala e como você caminha. Não precisa parar para pensar como é que se caminha mesmo, como é que faz para botar um pé depois do outro. A gente só caminha, como a gente só fala. A gente falou também que, então, esse conhecimento, né, que está aqui, que permite que a gente fale, é o que a gente chama da gramática, é o conhecimento da gramática. Ela está armazenada na nossa cabeça. E não precisa estudar, ir para a escola para conhecer essa gramática da nossa fala, da nossa língua. Depois a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, tá? Na aula de amanhã, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de uma língua não materna ou uma língua adicional, uma língua segunda ou terceira, enfim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, a princípio, o fundamento básico para qualquer língua, para todas as línguas, é esse. Uma vez que a gramática entrou na nossa cabeça, a gente consegue falar a língua. A língua ela é uma forma de comunicação, mas essa não é a única coisa que a gente usa a língua. Então, a gente pode se comunicar sem falar? Pode, né? A gente pode fazer gestos, a gente pode usar sinais, a gente pode usar o nosso rosto para passar uma ideia, para passar um sentimento, para se comunicar. Os cachorros se comunicam com o outro, né? Eles têm várias formas de se comunicar sem falar. Então, a gente não precisa da língua para se comunicar, mas é claro que essa é uma função importante da língua. Mas a gente também faz outras coisas com a língua. A gente pensa, né? A gente raciocina com a nossa língua, tem aquela vozinha, né, na nossa cabeça que ajuda a gente a raciocinar melhor. A gente cria relações sociais com a língua. Essa é a coisa mais importante, a função mais importante da língua. É criar os laços sociais. Se a gente encontra uma pessoa e diz, bom dia, como vai, tudo bem com você? O que eu quero é dizer para essa pessoa, olha, você faz parte do meu grupo, eu te conheço e você me conhece, então a gente tem um contato, a gente tem um laço, né? E falamos também da relação entre oralidade e escrita, que a oralidade, a fala, é o mais importante na língua. Primeiro é a fala. A escrita é uma coisa que a gente aprende por uma imposição, uma necessidade social, e não porque é natural. Falar, a gente aprende naturalmente. Escrever, a gente tem que ir para a escola, alguém tem que ensinar, né? A gente não aprende sozinho a escrever, a gente precisa ser ensinado. Já falar, não, é só você falar com as outras pessoas que as crianças vão aprendendo. É só a criança estar junto com outras pessoas que falam e a criança vai falar. Agora, escrever não, né? A criança pode estar ali no meio de um monte de gente que está escrevendo, se ela não for orientada, ensinada, ela não vai descobrir sozinha, né? Como é que faz, como é que funciona. Oi, Bruna, tudo bom? Boa tarde, querida. Opa, já estamos com mais pessoas aqui. Então, isso é um pequeno resumo daquilo que eu falei na aula de ontem. Agora eu quero saber de cada um de vocês. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário? Vamos começar com o Sérgio, que chegou aqui na sala primeiro. Oi, Sérgio. Você tem alguma pergunta sobre esse assunto? Ou você gostaria de compartilhar alguma coisa sobre essas ideias? Pergunta eu não tenho, né? Mas acho que é bom também compartilhar algumas coisas que a gente tem, né? Hoje.
Isso, eu quero ouvir todo mundo Como compartilhando bem alguma colocou coisa. aí, né, as formas da nossa linguagem, Oi, pode falar. é, meu sinal também tá meio ruim aqui, não Uhum, mas agora eu tô sei te se dá para ouvindo. ouvir aí. É, então, só para como é que funciona na questão aí da linguagem também, né? A população indígena, né? Nós, Guarani, a gente mais usa a língua materna, né? Uhum, A gente nunca, de alguma forma, a gente colocou em papel, né? A forma como a gente está falando. Então, a escola, ela propôs isso para a gente estar registrando, né? Que é outra forma de linguagem, né? Mas a linguagem oral, ela sempre está presente, né? Isso já vem da essência, né, do nosso povo indígena, né? Então, o português torna-se a segunda língua, né? Então, é uma língua adotada. Então, é uma adaptação, na verdade, né, que a gente está vivendo hoje. Então, a criança também, ela vê isso como uma adaptação hoje, né? uhum. É uma outra, é uma outra forma, né, de usar a linguagem. A gente diz que Sei, o a meu sinal escrita, deve estar ruim agora. a gente diz que a escrita é uma coisa artificial, né? Que o que é natural é falar e escrever é artificial. Então, mas escrever, a gente vai falar um pouco mais sobre isso uma aula mais para frente. Escrever tem algumas vantagens. Traz é uma ferramenta, né, que a gente pode usar que tem algumas vantagens para registrar, né, as nossas ideias, para, por exemplo, preservar um conhecimento, a gente consegue preservar mais fácil, né, com a escrita. Então, tem algumas coisas que a escrita é útil, né? Ela pode ser um instrumento muito útil. Por exemplo, para uma pessoa, se você quer mandar uma mensagem para alguém que está longe, tudo bem, hoje tem o celular que você pode ligar, né? Mas antes de ter o celular, quando não tinha celular, tinha que alguém viajar e levar a sua notícia para o seu parente que estava longe. Agora a gente pode mandar, depois escrevendo, você pode mandar uma carta, por exemplo, né? A gente pode saber coisas que acontecem em outros lugares, pode aprender outras coisas. Então, escrever tem algumas utilidades, mas a gente não pode esquecer nunca que a fala é o primeiro, é o mais importante. Então, comecei a complementar aqui o que o Sérgio estava falando, porque o sinal dele caiu, ficou travado ali o sinal, mas eu queria perguntar para a Clarice o que, que você gostaria de contribuir com essa conversa, Clarice? Então, é um pouquinho complicado, mas eu vou colocar. É, primeiro que o Guarani, às vezes, se confunde um pouco com o português, Uhum, porque o Guarani, ele pensa em Guarani, e aí uhum, transforma para o português, né? E as uhum, crianças, desde que nascem, até os 6 anos, todo o aprendizagem dela é em Guarani, né? sim, Então, hoje o português do Guarani é uma necessidade, sim, além, né, é desenvolver a fala principal, né, porque o Guarani ele é uhum, bilíngue, né, uhum, então uma língua, né, complementa a outra a partir dos 6 anos, que é que a criança vai para a escola para aprender a escrita, né, então é uma necessidade hoje o Guarani aprender até a pronúncia, né, do português correto, né, em conta que nós vivemos aí, mesmo estando
as comunidades indígenas, tão próximas das comunidades não indígenas, elas são tão... dois mundos tão diferentes que parece ser tão longe e é tão perto, né? Então, Sim. hoje eu vejo isso assim, o português, uma necessidade. Uhum. Para até para uma forma de manter a própria cultura, né? Manter os próprios meios de vida dentro das culturas, dentro das comunidades, acaba sempre tendo essa necessidade de ter o português por conta de estar inserido num contexto, né, de um país que adota o português como língua oficial e não o guarani, por exemplo, né? Então a gente não tem uma igualdade, né, entre essas duas línguas. Isso mesmo, professora. Porque o português ele se tornou, mesmo sendo a segunda língua dentro das comunidade escolar indígena, né? Que é uma forma de luta, uma preparação para a vida das crianças, né? Porque quando uma criança for ouvir um texto, ler um texto, ouvir uma história em português, ela vai estar compreendendo exatamente o que está sendo falado, né? Uhum. E sempre, claro, botando sem perder a cultura, né? Sem Sim. perder a língua, né, materna, né? Isso é E os uma coisa costumes muito culturais, né? importante. Isso é uma coisa muito importante que você falou, Clarice, porque a gente tem ideias erradas às vezes, assim, muitas pessoas têm uma ideia errada de que você aprender uma outra língua é deixar a sua língua para trás ou deixar a sua cultura para trás. Mas isso não é verdade, não precisa. A gente pode aprender outra língua, a gente pode aprender outras dezenas de línguas, se a gente quiser, sem nunca deixar a nossa materna para trás, sem nunca esquecer a nossa. Não é que a gente tem que ter essa escolha, né? A gente é um enriquecimento, assim. Eu creio até que tem que ser bastante trabalhado com as crianças essa noção de orgulho de ser bilíngue. Quantas línguas que você fala, né? Você fala uma língua a mais do que a maioria das pessoas no Brasil fala. Então, você sabe, você tem um conhecimento a mais, né? Então, isso é mais, é agregar, né? E não colocar no lugar, não tirar. Então, e claro, o português, ele é uma arma até política para os povos indígenas, né? Para poder se colocar, para poder ter as suas conquistas, ter os seus direitos preservados. Então, é um instrumento, né? Uma ferramenta de luta também, de sobrevivência. Então, tem que ter esse orgulho, né? De aprender essas duas culturas. Isso aí, professora. E cada dia, cada parente formado, cada formação, cada professor formado com a cabeça mais aberta, que estuda, que busca, que traz isso e implanta dentro da comunidade, está se inserindo esse orgulho que o não indígena tem quando vai aprender, um exemplo como inglês, né? É uma Exato. necessidade que o não indígena tem falar o inglês, né? Hoje temos aí também o tamarim, né? Que também está sendo bem estudado aí, né? Em outros idiomas, né? Uhum. Então, sendo assim, os professores hoje indígenas eles estão bem esclarecidos, trazendo isso para dentro das comunidades, né, da importância do aluno também aprender a falar outros idiomas, né, Uhum.
que é até mesmo uma forma de conhecer outra cultura, né? De viajar sem Sim. sair do lugar onde está. Agora pensa, né, quando os povos indígenas dominavam o Brasil, você acha que eles não falavam várias línguas? É claro que falavam. Antigamente, né, os povos indígenas tinham contato com outros que falavam língua diferente, e eles falavam outras línguas, né? Então, multilinguismo, saber várias línguas sempre existiu, né, nas comunidades. Sérgio, fala, meu querido. Só queria complementar, né, a fala da Clarissa aí, a importância de outras línguas na comunidade, né, e como a senhora bem colocou, né, se torna-se uma arma política também, né, porque há muito tempo existia uma política que era só representante indígena, que era, no caso, a FUNAI e outros órgãos que é responsável, que, que se falava, né, pelos indígenas, né. Aí fazia outras coisas que os indígenas colocavam e colocavam diferente, né, para os representantes. Mas hoje, depois que de 2000 para cá, quando deu essa necessidade de escola nas comunidades, aí que os indígenas também se proporam a criar mais, né, no sentido assim, se aprofundar, né, nessa questão linguística que é o português, para também estar buscando seu direito, né, e ser ouvido mesmo pelos próprios indígenas, né? Então, inclusive, hoje, claro que aqui na região sul, aqui no litoral, os indígenas estão sendo ouvidos, né? Mas lá para o norte, estão criando outras políticas, né, de ensino também. Então, está sendo criado também uma lei que toda escola indígena, os municípios têm que adotar esse método de, Uhum, de, de dar aula realmente em, em aula indígena, né, que onde há necessidade. Então, está sendo uhum. proposto isso, né? Então, E isso já é sim, uma grande luta, na verdade, já vem de muito tempo também isso aí, né? sim, de muito Uma, tempo. é, um, é uma arma que a gente usa também, mas no sentido assim de, de manter realmente a cultura. É isso aí. Obrigada, Conforme ela Sérgio. vem aí, a gente vai adaptando, né? Certo. Eu quero ouvir um pouquinho também das outras pessoas. Bruna, e você? O que que você gostaria, o que que você pensa sobre esse tema que a gente está conversando? Oi, Bruna, você me ouviu? Você está me ouvindo? A Bruna não, não, acho que a Bruna está com a internet caindo. Vamos ver aqui quem mais. Oi, não está conseguindo usar o áudio? Tô, mas não tá dando. Tá bom, Bruna. Faz o seguinte, depois manda no WhatsApp um áudio pelo WhatsApp com, com a sua colaboração, se você não consegue falar por aqui. Carlinho, tudo bom, Carlinho? Oi, professora. Boa tarde, Oi, tudo bom? boa tarde. E você, o que que você pensa dessa história, dessa conversa aqui? Então, eu estava ouvindo, né, umas conversas ali, do Sérgio, da Clarice, e eu achei bem interessante essa conversa, assim, sobre o tema, né? E eu acho que é bem importante mesmo a gente saber diferenciar
entre a língua e a linguagem, né? Porque muitas vezes a gente se confunde, né? Nós, como Guarani, muito mais ainda, né? Mas, assim, eu vejo que linguagem, a linguagem dos Guarani se adapta realmente. O Sérgio estava falando, né? Tem uma adaptação, porque hoje em dia não é mais como antigamente, né? Criança Uhum, pequena que nasce, ele já aprende o português e o Guarani junto, já não tem mais, vai ter que esperar primeiro aprender a língua do Guarani, primeiro para depois aprender a língua do português. Não é assim. Já em casa mesmo, as crianças pequenas assistindo televisão, uhum, muitas vezes a tecnologia ajuda muito hoje em dia, né? uhum. Então, Já são bilíngues ah, desde pequenas, né? sim. Então a gente não sei como que a gente define isso assim. Já aprende a língua guarani, ao mesmo tempo já aprende Sim. português. A gente Claro que chama nem isso tão. a gente chama isso de língua em contato, que tem duas línguas Ah, ali que sim. estão vivendo juntas, né? Ve- Mas Veja isso que é muito interessante. legal. Isso é muito legal. As crianças, elas vão aprendendo as duas. Interessante isso. Porque antigamente não era possível. Realmente, até os adultos não conseguiam se comunicar a língua portuguesa por conta disso, porque não havia tecnologia, nem havia contato Uhum, na cidade. Então, mas como eu estava dizendo, né, a tecnologia e tudo que está acontecendo hoje em dia na comunidade, a inserção da escola, tudo está bem avançado, digamos assim, né? uhum. Então, nem tem É, muito o que são falar, mas ferramentas, né? São aham, ferramentas. são meio que a gente vai buscando isso, querendo ou não, né? E as Uhum, crianças pequenas hoje em dia é um exemplo disso aí, né? Aprender as exato, duas línguas. exatamente, muito bem lembrado. Como a Clarice, né, tinha comentado, que é o bilinguismo, né? Então, quando tem essas duas línguas, ou mais, às vezes, tem crianças que aprendem 3, 4 línguas ao mesmo tempo. Elas vão aprendendo por quê? Porque estão em Aham, contato. No caso, tem as culturas estão em contato e as línguas estão em contato. O que a gente tem que sempre entender, compreender, é que é uma relação às vezes de forças, né? Entre as culturas e entre as línguas. Então, assim, o português como representando assim a cultura do branco que toma esses espaços, né? Vai tomando esses espaços com a sua cultura e meio que afogando as outras. Então, o que tem que acontecer é as culturas dialogando uma com a outra e não uma tomando conta, né? Tem que ter as duas juntas, né? E não uma servindo só para destruir a outra. E é claro que essa dinâmica, né, dessas forças acontece por conta do contexto, né, que a gente vive, o contexto de desigualdade. Existe uma desigualdade social, histórica, entre os grupos que usam uma língua e que usam outra. Então, o importante para as crianças, né, sempre, eu não sei, eu já ouvi algumas histórias de jovens assim dizendo: eu não quis aprender a língua dos meus pais, eu quis aprender só o português, porque não sentia orgulho, né, da sua origem ou de falar a sua língua dos seus pais. E isso é o problema, quando não existe as duas coisas, as duas culturas convivendo. Aí existe o quê? Uma
substituindo a outra, né? E aí isso não pode, né? Isso é o ruim. É o que a gente não quer, né? O que a gente quer é que o português sirva como uma ferramenta para fortalecer as outras culturas que vivem no Brasil. Ediane, fala, minha querida. Não, essa que nem tu falou, né? Tem jovens que não sentem orgulho da língua dos pais. Muitas vezes isso acontece também por causa do preconceito que sofre fora, né? Uhum, isso mesmo. Sente o orgulho, né? Sim, ela sabe, ela se criou no meio, né? Mas muitas vezes lá fora ele não se identifica a sua origem por, por causa do preconceito. Sim, exatamente. Era bem esse o tema que eu queria chegar na aula hoje com vocês. O que a gente chama do preconceito linguístico, que é muito forte com qualquer pessoa que não fale o português considerado o português culto, o português padrão. Até acho que foi a Clarice que falou: tem que aprender a pronunciar as palavras do jeito certo, do jeito correto. Mas o que é esse jeito correto, né? Isso é esse medo de sofrer esse preconceito, de falar alguma coisa e alguém ser, ser ofendido porque você falou diferente. Alguém ri da sua cara porque você fala diferente, né? Esse medo que vem do preconceito que a Ediane bem lembrou. Aí também, né, as escolas indígenas têm esse papel de lembrar as crianças, mostrar para as crianças, né, que existe o preconceito sim, mas ela tem todo o direito de mostrar a sua cultura, mostrar a sua língua, né? E, né, como tu falou, a criança indígena, ela sabe, tem um conhecimento a mais porque ela sabe dominar as duas línguas. Exatamente, né? É importante que a escola consiga mostrar para as crianças e para os jovens como que como eles podem se proteger, como eles podem responder, né, a esse preconceito. A gente sabe que não está muito longe ainda o dia que a gente vai conseguir acabar com o preconceito, né? O bom seria que não existisse, que não acontecesse, mas a gente está muito longe ainda disso. Então, assim, como que você responde? Como que você aprende a ter esse orgulho? Como que você aprende a entender que isso é um preconceito e que o errado é o outro, né? Não é você o errado, não é o indígena que é o errado, é o outro que está tendo essa atitude negativa, ruim. Essa é uma coisa bem importante. Sim, daí uma maneira, né, de se proteger é se apropriando da língua do outro, né, sabendo, né, o, como o Sérgio falou, a língua ela serve politicamente, né, então se apropriando das leis, né, do não indígena e trazendo isso para dentro da nossa comunidade sem prejudicar o nosso ser, né? O nosso, Uhum. né? Então, a partir do momento que você se apropria desses conhecimentos, você tá lutando de igual para igual. Isso mesmo. Muito bem, obrigada, Jenny. Vamos ver se a gente consegue ouvir a Daiane. Tudo bem, Daiane?
Será que é da... Opa, acho que agora fui eu que travei. Ah. Oi, gente, agora fui eu que travei, eu que caí. Começou a começou a cair raio aqui perto, acho que é por isso que tá a minha internet também não tá também não tá muito bom, muito boa aqui funcionando direito, como devia. A Daiane, tá aí, Daiane? Oi, eu tinha perguntado para a Daiane o que que ela pensa sobre isso, não sei se ela conseguiu me ouvir. Oi, você consegue falar, Daiane? Opa, tô digitando tudo errado. Falar e escrever ao mesmo tempo é difícil. Você consegue abrir o microfone e falar com a gente ou não? Ou não? Não. Tá, acho que tá caindo também. Tá, ok, tudo bem então. Depois vocês podem mandar um áudio lá no grupo do WhatsApp sobre essa conversa que eu gostaria de ouvir todo mundo falando dando a sua contribuição. Bom, gente, então vamos passar para um próximo momento aqui da aula. Então, eu fiz esse resumo, né, essa retomada da aula passada e entrando já, né, você já foi perfeito, assim, vocês já falaram bem as coisas que foram importantes para a gente falar um pouco sobre o tema que eu separei para a aula de hoje. Então, na aula de hoje, eu separei esse assunto aqui da diversidade linguística, pensando ali no ensino da língua portuguesa. E eu deixei também, eu já vou mostrar para vocês, eu já vou explicar para vocês a atividade, tá, a avaliação. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos, a diversidade linguística no Brasil, a diversidade no português brasileiro, que seria a variação linguística, o preconceito linguístico, que nós já abordamos um pouquinho esse assunto, e a relação desses temas com o ensino, que a gente também já começou a falar um pouquinho desse assunto. E aí, eu separei para vocês a leitura, gente, de uma parte desse livrinho aqui. Ele é um livrinho pequenininho, ó, vocês estão vendo aqui na minha mão. É um livrinho pequenininho, bem gostoso de ler. Talvez alguns de vocês até já conheçam. E ele fala bastante sobre esses assuntos que eu deixei aí. E aí, a primeira avaliação é sobre essa leitura, junto com a conversa nossa aqui na aula, tá? Eu vou, então, falar sobre esses tópicos aqui e vocês vão ver que eles vão aparecer na leitura, tá? No trecho que eu separei, que eu deixei aí para vocês no material. Então, o primeiro ponto é a questão da diversidade linguística no Brasil.
Quando a gente fala de diversidade linguística, a gente quer dizer que dentro do Brasil se falam muitas línguas diferentes. Não se fala só uma língua, né? Então, claro, vocês já sabem muito bem disso, porque vocês já são falantes de uma língua que não é o português, a língua materna guarani, que não é português. E vocês também sabem, né, que dentro o guarani também, na verdade, tem muitas outras divisões, né, de línguas. Tem línguas, o que a gente chamaria de variedades, né, ou de a gente pode dizer que são dialetos, ou que são línguas, ou que são variedades. Não faz não faz diferença, na verdade, como é que a gente chama. São formas diferentes de falar a língua guarani. E do mesmo modo, quando a gente fala ali em diversidade no português brasileiro, também a gente fala de diferenças, diferentes maneiras de se falar o português. Então, assim como o Guarani tem a sua variedade, tem o Guarani diferente de cada região, o Guarani que vocês falam não é igual ao Guarani lá do Paraguai, por exemplo, né? Não vai ser igual, vai ter algumas diferenças. Também o português não é uma coisa só. E aí ontem, eu não me lembro quem foi, não sei se foi o Osmar Sérgio ou eu acho que foi o Osmar ontem, não me lembro, me corrijam se eu estiver errada. Tinha perguntado sobre isso, exatamente sobre essa questão, por exemplo, do português formal e do português informal, né? Que é uma diferença, uma diferença que não se mostra dessa maneira, por exemplo, na língua guarani, né? Vocês me ajudem agora a, 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 a entender, a explicar como é que funciona no Guarani. No Guarani, vocês não têm o Guarani formal e informal, certo? Não existe essa diferença do Guarani formal e informal, né? Como a gente diz no português. Clarice, é isso? Me ajuda aqui. Ai, 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 meu Deus. Oi? Então, Eu te chamei aqui porque é o que eu vi que tá o sinal melhorzinho. professora, eu Vocês não têm um domino o Guarani, né, Guarani. a escrita, Aham, mas até onde eu sei, tem os comprimentos, né, aham. mas não temos temos sim, o conjugado, aham, Tem. voz, aham, tem. Por exemplo, assim, ó, se você O vai serviço, falar, se você vai falar com uma pessoa mais velha, uma pessoa mais importante, assim, dentro do seu grupo, você faz um tratamento igual como se você for falar com uma criança, por exemplo, ou você chama diferente? temos sim os tratamentos diferentes. São Os diferentes, chamoi, por né? exemplo, né, que são os pajés, né, as tigari, são tratamentos diferentes de pessoas comuns, assim, de idade, Uhum, né? E já as uhum. crianças também é outra, É né? outra forma, né? Exatamente. Uhum. Isso, então, isso é um exemplo de variação na língua, quando a gente muda o jeito de falar, dependendo da situação. Então, se eu vou falar com o pajé, eu vou falar de uma forma, né? Eu vou me dirigir para ele de uma forma. Se eu for falar com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai, é uma forma. Se eu for falar com o meu marido, pode ser diferente, né? Não vou falar igual como eu falo com o meu marido ou como eu falo com o meu filho, por exemplo, ou como eu falo com a minha amiga. Então, isso são diferenças que aparecem na língua por conta
contexto diferente. Então, é assim, o grupo social, né, tem uma estrutura, tem um funcionamento, né, tem regras, né, dentro de uma comunidade. Toda comunidade tem regras. O que que as pessoas, o que que é legal fazer, o que que é o correto de fazer e o que é o jeito errado de se comportar. O que que as pessoas fazem e coisas que elas não fazem. Por exemplo, em português tem palavras que as mulheres não costumam usar e que só os homens que falam aquelas palavras, né? E quando uma mulher fala aquela palavra é considerado feio, por exemplo. E provavelmente também acontecem coisas parecidas na língua guarani, né? Alguém pode me dar um exemplo? Pensar numa diferença, assim, alguma coisa que são só as crianças que falam, ou é só os homens que falam, ou é só mais velhos que falam, ou até um jeito, às vezes é uma pronúncia diferente. Já que ninguém falou, sobrou para mim. Ah, então, comparando aqui dentro o Guarani com as comunidades, né, os costumes internos, culturais, eu arrisco a dizer que a comparação é igualzinha aí fora, né? É um exemplo que eu vou colocar assim na casa do rezo, né? Quem toca o violão, né, o canto sagrado, é o homem. Né? Quem conduz a cerimônia é o pajé. Então temos também, igual aí fora, né? Temos exemplos parecidos. E provavelmente quando o pajé conduz a cerimônia, quando ele faz a reza, tem palavras que ele usa que provavelmente ele não usa no dia a dia. Isso. Até porque tem muita coisa assim que é usada dentro do PAN, pro UPAN, né? Que é a casa de reza, né? É a mesma coisa, por exemplo, assim, tem o sermão de um padre, vamos fazer uma comparação, né? Exatamente. Você nunca vai encontrar um padre na rua usando um sermão do domingo dominical, né? Isso a mesmo. mesma coisa, um pajé dentro do PAN, conduzindo uma cerimônia, e ele normal na sua casa. Ele jamais vai fazer o mesmo rezo não vai falar igual, né? A cerimônia, a mesma fala que ele vai estar lá, porque, né, é outro momento, né? A mulher vai virar para ele e vai dizer, tá louco? Mas em momentos diferentes. A mulher vai virar para ele e vai dizer, tá louco? O que ele tá fazendo? Né? É um comportamento que não faz sentido, né? Fora daquele contexto, não faz sentido. Então, isso é um exemplo, né, que a gente chama de variação linguística. Quer dizer, todas as línguas têm isso, né? De acordo com um contexto, com a situação, tem um certo jeito, tem certas formas que as pessoas falam daquele jeito e em outra situação ela vai falar de outro jeito. Então, pode ser uma forma de tratamento, né? Como é que você cumprimenta aquela pessoa. Então, por exemplo, no português, a gente pode dizer a senhora, pode dizer você, pode dizer o tu. Vai depender o quê? Da região da pessoa, vai depender de quem está falando com quem, né? Então, se eu vou falar com a minha mãe, eu vou tratar ela de senhora. Se eu sou aqui do Sul, eu vou chamar o meu amigo de tu. Se eu sou lá de São Paulo, vou chamar meu amigo de você, né? Então, tem essas diferenças que dependem da região, dependem do lugar, né? Lugares diferentes, às vezes, usam palavras diferentes. Situações diferentes. Oi, pode falar. Desculpa lhe cortar, mas uma das que me chama bastante atenção aí na comunidade não indígena
é o tratamento das vossas senhorias, né? Que são as excelências, né? Uhum. E temos isso no português, né? Estudamos, né? Sim, é bem formal, né? Quer dizer Sim, que você falar com o tem juiz, muito, promotor, tem que ter a respeito, né? linguagem própria, né? Isso. Indica que Mas você tem isso é muito quando ele está respeito. trabalhando, né? Fora do senhor comum, né? Uma pessoa comum, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Então, é a situação, né? É o contexto. Então, é isso que dá a variação linguística. E aí, o que que acontece? É, acontece que nem todas as pessoas, se a gente, vamos pensar no português, né? Que a gente está pensando assim, o ensinar o português, ok. Mas qual é o português que eu vou ensinar? Se, né, existe toda essa diversidade, toda essa variação, qual é o português que eu vou ensinar? Qual é o português que eu vou aprender? Certo? Vai sempre estar associado a esses contextos. E especialmente se a gente pensa num ensino de português como língua não materna, apesar de, como bem lembrou, né, o Carlinho lembrou que as crianças são, muitas delas, né, já são bilíngues, já falam o português, né, já conhecem alguma coisa do português, mas, assim, o português que se aprende só com a televisão, com a tecnologia, ele não é tão completo quanto, vamos dizer, quanto o Guarani, que é a língua que a pessoa usa todo dia com a família, que ela conversa naquela língua. Então, para aprender a língua de uma forma completa, a gente tem que conversar naquela língua. E aí a conversa vai variar com a situação, né? Então você imagina, bom, eu aprendi o português só conversando com as pessoas ali da escola, da comunidade. Se por um acaso eu preciso ir para resolver um problema, sei lá, eu preciso ir num cartório. Talvez eu não sei como falar naquela situação, porque é um contexto diferente. É um contexto que eu nunca passei antes, desconhecido, né? E aí isso gera dificuldades, às vezes pode gerar dificuldades. Isso é uma coisa que é comum, qualquer pessoa você pode ter aprendido a língua. Vou dar um exemplo. Eu aprendi a. Eu estudei alemão, aprendi alemão. Quando eu viajei para a Alemanha, eu fui comprar pão. Comprar pão é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Mas eu fiquei com medo de comprar pão, eu não sabia como comprar pão, porque era uma situação que eu nunca tinha passado, né? Quando eu estudei aqui, né? Eu estudei alemão na escola, não ia comprar pão na escola, né? Oi, Clarice, pode falar. Então, eu lembrei de uma outra situação é, do interior de Santa Catarina aqui, né? Uhum, Que não necessariamente das comunidades indígenas, né? Mas eles uhum, são bem de origem italianos e alemão, né? Então eles falam tudo uhum. pela metade, né? Então mesmo eles sendo os não indígenas e vindo para uma cidade maior, indo trabalhar, eles estão falando o português incorreto para o Exato. português, né? Eles estão falando o português regional, né? É as minhas tias falam assim, porque elas têm elas são ali do interior do estado. E Elas aqui falam, nós temos uma bem famosa, né? Que ainda continua, já está bem famosa, na idadezinha já bastante avançada, mas ela continua falando batatinha, que é a Ângela Min, né? uhum, sim. Então, as pessoas elas vão falar a língua que elas aprenderam na comunidade delas. E para você aprender outras formas, você precisa estar nestes lugares, nestes contextos. E aí é que entra a questão do preconceito, né, que a gente falou antes. Como é que a gente pode esperar que uma pessoa que não
não precisa, não está no cotidiano, por exemplo, não usa no cotidiano. A língua mais formal, por exemplo, como é que é justo eu esperar que essa pessoa, de repente, saiba falar a língua formal naqueles contextos, né? Não é. A gente aprende a falar dentro dos contextos que a gente convive, que a gente está inserido. Então, nesses embates, né, podem acontecer essas situações de, por exemplo, de preconceito, porque existe essa desvalorização. Então, você, até a Clarice até usou o que as pessoas dizem, né? Não fala o português direito. Mas o que eu quero passar para vocês é que não existe o português direito e o português que não é direito. Na verdade, são formas diferentes. Do mesmo jeito que existe isso de dizer assim, isso aí não é um Guarani direito, né? Não fala Guarani direito. Você diz isso para alguém que não sabe falar Guarani, uma pessoa que nunca aprendeu Guarani, que está começando a aprender, e vai fazer erros. Né? Se eu for tentar falar alguma coisa aqui em Guarani, vai ser uma vergonheira. Vou fazer muitos erros. Né? Não vai sair, né? Vocês nem vão entender o que eu vou tentar falar. Mas por quê? Porque eu não sei, eu estaria aprendendo, estaria começando. Mas uma pessoa que fala, né, que se comunica, que usa a linguagem, ela sabe a língua. Só que ela sabe a língua, ela sabe aquela parte da língua, ela sabe aquela variedade, aquele tipo de língua. E não sabe o outro porque não está naqueles outros contextos, né? Mas o que acontece normalmente? É a parte aí que a gente falava política, né, da língua. Então, mesmo com o português, a pessoa, ela vive no interior e não na cidade. Então, ela fala uma língua que a gente escuta e já sabe, esta é uma pessoa lá do interior, uma pessoa do campo, uma pessoa que vive na roça. No Brasil, você ser uma pessoa que vem da roça não é valorizado. Aí entra a parte política, né? Entra a parte social dos preconceitos que são preconceitos sociais. Fale, Clarice. Então, pensando, já quando eu coloquei essa colocação, o exemplo do pessoal do interior, e um profissional atualizado vai usar da mesma informação para combater o preconceito, né? Isso mesmo. Porque hoje ser colono está assim moda, né? E é muito bom porque as meninas são super bonitas, descoladas, magrinhas, não precisam de academia, né? Então, se você olhasse por esse lado, alimentação correta, alimentação saudável. Né? São magrinhas porque comem coisas boas, né? Comem comida da terra. Não? Exatamente, então você aborda o tema e já traz, né, o pensamento contra o preconceito. Muito bom, ótimo. É isso mesmo. É aí que a gente comentou, né, de você trabalhar o valorizar, né? Mostrar como que aquilo que você tem é bom, é importante, é melhor às vezes, né? Do que aquele que está te julgando, né? É uma arma mesmo. Então, assim, esse preconceito linguístico, ele vai acontecer com o indígena que aprendeu o português, mas não aprendeu o português culto, o português do livro. Ele aprendeu o português do seu contato. Vai acontecer também com o branco ou com o negro, né, o quilombola, ou aquela pessoa que é da roça, que aprendeu o seu português perfeito ali na sua comunidade, mas que aquele não é igual ao português do livro, não é igual ao português que se fala na televisão, da novela.
ou do jornal, tudo que for diferente, né, desse português dos livros, desse português da televisão, tem essa ideia de que não tem valor. Mas por quê? Não é porque a língua está errada, é porque as pessoas são desvalorizadas. É um problema da sociedade, é um problema do preconceito contra o indígena, do preconceito contra o negro, preconceito contra quem é da roça. Oi, Ediene, fala, querida. Sim, falando sobre esse preconceito, né, linguístico, a gente pode ver, sim, que apenas preconceito da maneira que o outro fala, né, mas não conhecendo ou não sabendo sobre o conhecimento que ele sabe da língua culta, né, Uhum. ele, tipo, na fala dele, ele não demonstra, né, essa, digamos, a maneira certa de falar, né, correta, Uhum. certo. Uhum. Mas se for pedir para que essa pessoa faça um documento, escreva simplesmente um texto, ali você vai demonstrar todo o conhecimento que ele tem, né? Sim, porque também é diferente, exatamente. Você escrever, você pode desenvolver, né, uma habilidade diferente do escrever e do falar. Isso mesmo. Obrigada, Ediene, pelo seu comentário. Bom, peraí, deixa eu voltar aqui para o meu raciocínio aqui, que eu me perdi um pouco, gente, desculpem. Então, voltando aqui para a leitura que eu deixei para vocês, o que eu separei aqui para vocês foi um texto que ele traz o que a gente chama de vários mitos, tá? São mitos a respeito do português. E provavelmente vocês vão reconhecer várias dessas ideias, coisas que talvez vocês já ouviram ou que vocês já passaram. Então, por exemplo, muita gente não sabe que se falam várias línguas no Brasil, né? Tem gente que acha, não, no Brasil só se fala português, não é verdade? Tem mais de 200 línguas, né, faladas no Brasil. E essa ideia de que no Brasil só se fala português ajuda a aumentar esse preconceito, né, a persistir esse preconceito. Então, como é que a gente combate, né, esse preconceito? Com informação, com educação para as pessoas, né, de mostrar a riqueza cultural, a diversidade cultural que tem no nosso país. E existe também o mito de que no Brasil o próprio brasileiro não sabe falar português, que quem fala português é só lá em Portugal, que aqui no Brasil a gente fala um português errado. Opa, será que só você? Deixa eu tentar ligar e desligar. Alô, estão me ouvindo? Manda um oi aí no chat se vocês estão me ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Ok. E é por conta disso que a gente falava, né? Então, a ideia de que existe um português que é o correto, que está lá longe, e que os brasileiros não sabem falar português, que os brasileiros são tudo meio ignorantes, por exemplo. Mas por que isso? Porque o português que se fala aqui é diferente do que se fala lá. Mas não quer dizer que o nosso português é um português errado. É só um outro tipo de português. Do mesmo jeito que existem as variedades do Guarani, né? Não é o mesmo Guarani em todos os lugares, também não é o mesmo português em todos os lugares. Depois, a próxima ideia, né, esse mito, essa ideia errada, equivocada que as pessoas às vezes têm, é de que o português é uma língua muito difícil. Então,
se acha assim, as pessoas não sabem falar direito porque tem muita regra, é uma língua muito difícil. Mas, na verdade, não. Português não é mais difícil e nem menos difícil que qualquer outra língua. Então, a dificuldade ou a facilidade com o português vai depender desse contato que nós falamos antes. Qual é o contato que você tem com o português, né? E você está falando de qual português? É o português igual se fala no jornal? Ou é o português que se fala na sua casa, na sua família? É claro que você vai falar o português da sua família, não vai falar o português igual você fala na televisão, é outra situação. Então as pessoas acham que tem essa ideia de que só existe uma única maneira apropriada de falar o português. E isso é uma ideia errada que constrói, alimenta esse preconceito. Depois, o próximo mito é de que as pessoas que não foram para a escola, as pessoas que não têm instrução formal, né, que não foram para a escola, falam tudo errado. E aí o autor ele vai mostrar para a gente como que, na verdade, isso não tem fundamento, exatamente porque as pessoas não precisam ir para a escola para aprender a falar. Né? Já imaginou se você fosse dizer para um Guarani isso, né? Ah, não, um Guarani que não foi para a escola não sabe falar Guarani. Faz sentido isso? Tá travando aqui para mim. Oi, eu voltei, tinha travado aqui. Eu vou parar de botar o compartilhamento da tela porque eu acho que trava menos. Então, eu estava falando assim, né, que não precisa ir para a escola para aprender a falar uma língua. Mesmo seria pensar assim, ó, falar para um Guarani assim, você não foi para a escola, você não sabe falar Guarani porque você não foi para a escola, sendo que a pessoa fala Guarani desde que nasceu, desde que é criancinha. Não faz sentido, né? Então, do mesmo modo que nenhum índio Guarani precisa ir para a escola para aprender a falar a língua, ele vai aprender a falar com a família, com a comunidade, também as crianças que falam português de nascença, de família, né, de criancinhas vão aprender a falar sem ter que ir para a escola. Então, essa ideia que as pessoas que não foram para a escola não sabem falar português ou não sabem falar português direito, não é verdade. As pessoas que não foram para a escola não sabem a variedade da escola, mas elas sabem falar o português sim, né? Tanto que usam a língua para fazer tudo na sua vida, né? Mas elas não conhecem aquela variedade, né? Aquele tipo de português. O que não quer dizer que o português delas é errado. Seria a mesma coisa que eu dizer para um Guarani que ele fala Guarani errado porque ele não foi para a escola. Isso não faz o menor sentido, não é mesmo? Depois, tem a ideia de que tem lugares em que se fala português melhor do que outros. Aí tem gente que diz o português que se fala bem é no Maranhão. Ah, não, o português que se fala bem é no Rio de Janeiro, o português que se fala bem é em São Paulo. Essa ideia de que existe um lugar que tem um português melhor também não faz sentido, né? Seria a mesma coisa que eu dizer, não, o Guarani que se fala bem é só no Paraguai. Aqui no Brasil ninguém fala Guarani direito, só no Paraguai que se sabe falar Guarani. Também não faz sentido, né? Então, a mesma coisa. É porque são diferenças regionais, diferenças que existem nas línguas, porque as pessoas moram em lugares diferentes, fazem coisas diferentes, né? Tem um meio ambiente diferente. Então, a língua também vai refletir isso. Depois aqui, ideia de confundir o jeito de falar com a escrita. Então,
acho que foi Sérgio, né, que estava falando aqui para gente que a escrita é uma coisa que veio incorporada, né, que veio emprestada, vamos dizer assim, no Guarani, que o Guarani é uma língua que a gente chama ágrafa, né? Não é uma língua que tem um sistema de escrita próprio, é uma língua falada. Então, toda língua primeiro é falada, depois alguém inventa uma escrita para ela. Só que aí o que é que acontece com o português? Como é uma língua que já tem escrita há muito tempo, já se escreve em português há muito tempo, e né, nesses textos escritos que fica lá registrado, né? Então, assim, são as pessoas que têm mais instrução, que foram mais para a escola, que escrevem mais. São as pessoas que têm mais status na sociedade, né? Que têm mais recursos, que são consideradas mais importantes, são esses membros da elite, que têm mais acesso aos meios escritos. Eles é que determinam o que é o certo, o que é o errado. Por causa do poder político que eles têm, não porque a língua deles é melhor. A língua é tão boa quanto a de qualquer um, mas o poder político, né, a gente acaba criando essa ideia de que quem tem poder político, tudo é melhor, tudo é mais interessante, né? E na nossa cultura brasileira, especialmente aqui na nossa cultura branca, isso é muito forte, essa ideia de que quem tem poder, quem tem influência é que está certo. É uma ideia torta, né? Uma ideia equivocada. Então a gente não pode confundir, né, o jeito que se escreve com o jeito que se fala. Por exemplo, quando vocês mandam ali alguns cumprimentos, algumas frases ali em Guarani, eu olho, eu acho muito legal, mas eu não faço a menor ideia de como é que você pronuncia, como é que você fala. Se eu for tentar falar, pronunciar, vocês vão dizer assim, não, professora, não é assim. Não é assim que se fala, professora. Por quê? Porque eu não sei, eu não fui alfabetizada, né, no Guarani. Não conheço como é que é a representação, né, do som com a letra. Como eu aprendi no português, mas não aprendi no Guarani. Mas como é que é o certo? O certo é como é que se fala, né? Ok, Carlinho, tudo bem. Depois você assiste o vídeo completo. Então a gente não pode dizer assim, não, você está falando errado, o certo é falar assim, porque a palavra é escrita assim. Não, não é assim. A gente, a gente fala as palavras como elas são pronunciadas, e a escrita é só uma forma de registrar, e não é perfeito, né? É uma representação, é uma tentativa. A gente, na escrita, tem que simplificar, né, muitas coisas. Não consegue reproduzir tudo que tem na fala, que tem no som. Então, a gente não pode ter essa confusão, assim, achar, né, que a escrita é mais correta. Na verdade, não. É uma linguagem diferente, como alguém aqui falou. Agora eu não lembro quem que foi. Acho que foi o Sérgio que falou. Depois tem a ideia de que você precisa estudar a gramática para poder falar bem, né? Isso também não é verdade, porque se a gente sabe que eu aprendo uma língua naturalmente, eu aprendo a gramática junto, né? E não vai ser estudar a gramática que vai fazer eu falar melhor. Então, se eu quero, por exemplo, eu quero aprender um português mais culto, quero aprender o português da escola, eu quero aprender o português que se usa no direito, não adianta eu estudar a gramática. O que eu tenho é que ouvir as pessoas falando aquele português, eu tenho que ler os textos do português daquele contexto. Não vai ser estudando a gramática que eu vou aprender a língua, vai ser ouvindo, lendo, tentando falar com as pessoas naquela situação, né, onde aquela língua é usada, que vai fazer a diferença. Para finalizar, o último é a ideia de que se eu domino o português culto, o português culto é um instrumento de eu subir na hierarquia social.
E por que que isso é uma ideia enganosa? Porque não basta você estudar e você ir lá e aprender a forma culta, e você aprender o que está nos livros para que você tenha realmente poder social. É claro que se você não tem isso, é mais difícil, especialmente se você já é parte de uma população marginalizada, de uma população excluída. Mas já pensou se fosse assim? Então, os professores de português seriam as pessoas mais importantes, né, do nosso país. E não é assim, né? Não é assim que funciona. Eu, como professora de português, sei muito bem que quando eu falo para as pessoas que eu sou professora de português, ninguém tem inveja, né? Ninguém assim, nossa, o meu sonho é ser professor de português, porque os professores de português são as pessoas mais legais que existe, né? Não é assim, né? Que funciona. Então, é claro que aprender a língua culta é um instrumento, ela pode ser uma ferramenta, ela é uma forma de você ter mais formas de você lutar pelos seus direitos, lutar pelo seu reconhecimento, mas não é isso que vai fazer com que você seja aceito na sociedade, com que você seja prestigiado. O que ele vai te dar é um instrumento de luta, para que você lute para que as coisas mudem, para que esses preconceitos acabem, para que você tenha os seus direitos, para que você tenha o seu espaço, para que você seja ouvido. Mas não é isso que vai mudar a estrutura social, né? Então, a gente não pode confundir essas duas ideias, né? Então, não é só você aprender o português culto que aí a sua vida fica melhor. Não, não é assim, né? Mas ela pode ser um instrumento para que a gente consiga aí mudar, né? E para não ser excluído, né? De alguns direitos, de algumas coisas, para não ser enganado, por exemplo, né? As pessoas que têm pouco acesso, assim, ao português escrito, ao português mais culto, frequentemente, né? São enganadas por outras. É um mundo É um mundo cruel, porque é um mundo da desigualdade. E sempre existe alguém que quer explorar essa desigualdade. Se não fosse assim, não teria desigualdade, né? Gente, que mais? Eu queria saber, mais alguém quer comentar alguma outra questão? Porque aí eu vou explicar para vocês a avaliação que eu deixei aqui sobre esse tema. Tudo tranquilo? Mandem um joinha aí para mim se estiver tudo ok. Ok. Então, deixa eu compartilhar a tela, espero que não trave, para eu mostrar a tarefa que eu deixei. Então, gente, eu vou pedir que vocês leiam esse texto, tá? Eu fiz um resumo aqui para vocês do texto. Vou pedir que vocês leiam. E eu deixei aqui, ó, nas avaliações, umas perguntinhas para vocês, tá? Aqui eu deixei uma data de entrega até dia 5. São poucas perguntas para vocês responderem bem tranquilamente, tá? Se vocês precisarem de mais tempo, me avisem que eu coloco mais tempo. Vocês podem responder aqui mesmo, se quiserem, podem responder aqui mesmo, tá? Só digitar a resposta aqui. Mas vocês também podem pegar, eu vou mandar essas perguntas lá no grupo, tá? Vocês também podem responder oralmente. Só ter o cuidado de responder todas as perguntas, tá? Então,
eu vou mandar lá no grupo. Se vocês quiserem responder por áudio, podem responder por áudio. O que que eu peço? Se vocês quiserem responder para mim com o áudio, mandando voz, mandem só para mim, tá? Porque são os trabalhos individuais de vocês, senão vai ficar confuso lá no grupo, tá bom? Então mandem apenas para mim. Quais que são as perguntas aqui que eu deixei? Eu deixei 5 perguntas, tá? Então, a primeira pergunta aqui, o que que você já conhecia? Quais as coisas que a gente conversou aqui que você já conhecia, que já tinha discutido esse assunto, já tinha uma ideia sobre isso? Então, sobre o que que você já conhecia? E depois, qual a informação sobre a diversidade linguística que você achou mais interessante e que você acha que é importante para você como professor? Pergunta 3. Você já passou por uma situação em que sofreu preconceito linguístico? Ou você conhece alguém que passou por isso? O que que aconteceu? E qual é que foi a sua reação nessa situação? A4. O que você acha, o que você acredita que pode fazer como professor com os seus alunos e alunas em relação ao preconceito linguístico? E a pergunta 5, você é falante de qual ou de quais línguas? E peço que vocês deem um exemplo de variação linguística em cada uma das línguas que você conhece. Então, por exemplo, vou dar um exemplo no português, tá? No português, a gente fala as mulheres, as meninas, quando elas querem ir ao banheiro, elas dizem que vão fazer xixi. Os meninos, quando eles querem ir ao banheiro, os homens, né? Eles dizem que vão mijar. Então, são palavras que a gente usa de forma diferente no português. As mulheres e as crianças dizem fazer xixi e os homens dizem mijar. Por quê? É considerado feio para uma mulher falar a palavra mijar. É até esquisito, eu mesma não costumo usar essa palavra, me sinto esquisita até falando essa palavra. Então, isso é um exemplo de variação, é uma variação que depende do falante, né? Se o falante é um homem ou se o falante é uma mulher, ele vai dizer uma palavra ou a outra para descrever a mesma coisa. Outro exemplo que eu dei para vocês foi do tratamento, né? Então, se eu vou falar com uma pessoa. Ah! Interessante. Viu como tem, né, essas diferenças? Se eu vou falar com uma pessoa que é mais velha do que eu, ou vou falar com a pessoa que é meu chefe no trabalho, eu chamo de senhor, senhora. Se eu falo com a minha amiga, eu chamo ela de tu. Né? Se eu falo com uma pessoa que eu não conheço tão bem, mas que é mais ou menos da minha idade, eu chamo de você. Então, tem essa diferença, né? Como é que você fala com a pessoa quando você fala com alguém? Você chama de senhor, de tu, de você? Depende da situação. Então, isso é variação linguística. Então, eu peço aqui um exemplo. Né? Você é falante do Guarani, me dá um exemplo aí de variação no Guarani. E se você fala português, todos vocês aqui falam português, né? Então, todo mundo tem que me dar um exemplo no português aqui. Certo? Um exemplo de cada, tá bom? Podem mandar por aqui, escrever aqui no editor, ou se vocês quiserem, podem mandar lá pelo WhatsApp, usando texto ou usando áudio também, tá bom? Gente, deu para entender aqui a primeira avaliação? Tudo tranquilo? Tudo bem? Bom, então vamos encerrar a aula de hoje por aqui, momento síncrono. Agora vocês têm um tempo para ler o material e aí vocês podem me procurar, tá? Tirar dúvidas comigo, fazer perguntas. Se tiver alguma pergunta sobre a avaliação, pode fazer,
Professora, eu não entendi essa pergunta, o que que a professora quer mesmo? Eu explico de novo, não tem problema. Tá certo? Tá certo então, professora. Obrigada e até amanhã. Obrigada, gostei muito da conversa hoje, foi muito boa a aula. Legal, foi um Tchau, prazer participar da sua aula. Obrigada. tchau, gente, até amanhã. Um abraço.